Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha comigo as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. O Senado acabou de votar nesta terça-feira um projeto que extingue as saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas, chamadas popularmente de saidinhas. O texto, que já foi aprovado por uma comissão da Casa, conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Caso passe pelo crivo dos senadores, será preciso passar por uma reanálise dos deputados federais antes de ir para a sanção presidencial. A legislação atual permite que juízes autorizem as saidinhas a detentos do regime semiaberto para visitas à família, cursos profissionalizantes de ensino médio e de ensino superior e atividades de retorno do convívio social. É com base nessas possibilidades revogadas pela proposta que ocorrem os chamados saidões, que contemplam milhares de presos em datas comemorativas específicas, como Natal e Dia das Mães. Segundo parlamentares, esses benefícios têm colocado a população em risco, pois as instalações carcerárias brasileiras não têm cumprido o papel de ressocializar os presos. A saída temporária é um benefício previsto no artigo 122 da Lei de Exceções Penais e se aplica aos condenados que estejam no regime semiaberto e já tenham cumprido um quarto da pena. A ideia é estimular a volta ao convívio social, liberando o preso temporariamente durante feriados e pontos facultativos. E falando de saúde, os casos de dengue no país já passaram de 650 mil, conforme a atualização do painel de monitoramento do Ministério da Saúde. 113 mortes foram confirmadas desde o início do ano e o Distrito Federal é a unidade federativa com mais registros da doença. Mais de 650 mil casos de dengue desde o início do ano. A marca foi confirmada nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde em uma atualização do painel de monitoramento de arboviroses. O boletim registra 113 mortes pela doença, 94 em 2024 e 438 óbitos em investigação. O maior coeficiente de incidência no Distrito Federal, com mais de 2.400 casos a cada 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais e Acre. De acordo com a Agência Brasil, pelo menos 6 dos 10 estados selecionados para receber a Qdenga, vacina contra a dengue, já começaram a aplicar o imunizante. Em dezembro, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo a oferecer a vacina no Sistema Público Universal. A semana começou com chuva no sul do país devido à passagem de uma tempestade tropical em alto mar, próximo a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul. A Marinha do Brasil registra pela terceira vez tempestade desse tipo em 20 anos. O fenômeno é atípico e, de acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, só representa risco para a navegação em alto mar. A tempestade começou com um ciclone subtropical e foi ganhando características mais tropicais. A diferença entre as duas classificações são identificadas pela estrutura. Os ciclones tropicais são mais quentes desde a superfície até a atmosfera, enquanto os ciclones subtropicais são quentes apenas embaixo e vão ficando mais frios conforme chegam mais próximos à atmosfera. O fenômeno é raro no Brasil, já que para se formar precisa de temperaturas mais elevadas na superfície do mar, característica mais comuns nas Américas Central e do Norte. A expectativa era que o fenômeno ganhasse intensidade e virasse um ciclone subtropical conforme se deslocava para o sul. Mas, de acordo com a Defesa Civil catarinense, ele tem perdido força e não deve escalar a ponto de se transformar em um furacão. Nos destaques internacionais, deslocados e moradores de Rafah, no sul da faixa de Gaza, temem uma catástrofe após Israel prometer lançar uma operação terrestre contra esta cidade na fronteira com o Egito. Aumento da tensão em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Israel prometeu lançar uma ofensiva terrestre contra Rafah caso os mais de 100 reféns mantidos em cativeiro não sejam libertados pelo Hamas até 10 de março. Data que começa o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos.
Cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiam na cidade do sul de Gaza, que é atingida frequentemente por bombardeios, mas até agora não foi alvo de operações por terra. Estamos esperando a morte dia após dia. Agradecemos a Deus quando o dia termina e continuamos vivos, mas apenas esperamos pela morte. Nós temos medo, todos os deslocados têm medo e os moradores de Rafa também, porque as forças israelenses não têm pena. Crianças estão sendo mortas. Dizem que querem eliminar o Hamas, mas estão mentindo. Eles miram em civis. Crianças e mulheres são a maioria dos mortos. Um ataque terrestre contra Rafa preocupa a comunidade internacional, que tenta negociar uma trégua. O Conselho de Segurança da ONU deve votar nesta terça-feira uma resolução apresentada pela Argélia que o governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, ameaça vetar. Washington, por sua vez, apresentou ao colegiado um texto alternativo à proposta argelina, no qual enfatiza apoio a um cessar-fogo temporário em Gaza. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra no enclave palestino já deixou mais de 29 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. E mudando de assunto, a companhia aérea Lufthansa afirmou hoje que só vai operar entre 10% e 20% dos seus voos. A companhia alemã faz uma greve por aumentos salariais. A paralisação da maior companhia europeia deve durar até quarta-feira. A Lufthansa indicou que 100 mil passageiros podem ser afetados pela greve nos aeroportos de várias cidades, como Frankfurt, Hamburgo, Berlim e Munique. Chegamos aqui e ficamos surpresos ao saber que não há voo para nós indo para Hamburgo e que o voo para Billund também foi cancelado, não está no painel. Estou um pouco perdido, não há nada que se preocupar. É o que é, mas está uma bagunça. O sindicato alegou que não houve avanços nas negociações sobre as condições de trabalho, com as quais defendeu a greve de 25 mil funcionários, incluindo trabalhadores da manutenção e do atendimento ao cliente. O sindicato disse esperar uma forte participação na greve e garantiu que pretende aumentos salariais de 12,5% e um mínimo de 500 euros adicionais por mês, assim como um bônus de 3 mil euros para compensar a inflação. A Lufthansa ofereceu um aumento salarial de 4% em dezembro e um aumento adicional de 5,5% até fevereiro de 2025 e aceitou o bônus inflacionário exigido pelo sindicato. A inflação na Alemanha atingiu 5,9% em 2023 e 6,9% no ano anterior. A próxima rodada de negociações acontecerá na quarta-feira. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau.